Boa noite, André. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ivana, e a todos que estão nos assistindo. Bom, resumidamente, é isso, né? Estamos falando de uma centenária, hoje a FUVEST tem 108 anos, né? E ela vem passando aí por um momento muito delicado, no sentido desses estudos aí que iniciam, então, a entrega para a iniciativa privada, né, do patrimônio histórico, cultural, ferroviário aí, né, da Estrada de Ferro Campos Jordão, onde 8 de maio de 2021 foi o primeiro dia do furto, né? Então, nós estamos aqui há um ano já desses trechos aí furtados de Pindamonhangaba a Santo Antônio do Pinhal, que não houve sequer uma mobilização do governo, né, para sanar o problema. Em discussão mais para frente, eu apresento aqui algumas informações que vão de encontro com essa omissão aí por parte do governo em estar de frente às ações. E, em contrapartida, foi criada a tal frente parlamentar, né? No mesmo dia em que o deputado Carlos Gianazzi, que esteve em Pindamonhangaba, lá em fevereiro, né, fizeram uma reunião correndo e criaram essa tal frente parlamentar para dizer que começar os inícios de questionamentos aí que houve, né, no trecho de Pindamonhangaba. E eu fiz parte dessa terceira reunião, se não me engano, foi na Câmara, dia 13 de abril, e é onde eu comecei a entrar e tentar questionar sobre alguns atos técnicos em processo. É onde fui cerceado e depois fui atacado aí pelo o Fernando Hiro, né, o representante da Secretaria de Transporte, e o diretor ferroviário, e até no tom de falar, cale-se, né, chega, no tom de não me deixar concluir as minhas palavras ali. Mas eu vou iniciar aí, deixar o pessoal primeiro se apresentar. Sou Fabrício, eu tenho 17 anos de serviço público na Estrada de Ferro Campos do Jordão, né, sou engenheiro, trabalhei muitos anos aí como mestre de linha na via permanente, depois fui para a área técnica, né, fui para assistência técnica, diretoria de departamento, fui vice-presidente na outra gestão, e trouxe aí um desenvolvimento muito grande para a ferrovia. Trouxe concurso público, a reforma administrativa de cargos e salários da ferrovia, que estava defasado por mais de 30 anos. A gente foi lá e refez, né, o salário digno dos servidores. Trouxemos investimentos, mais de 56 milhões de investimentos até 2017, né, que foram investidos aí na ferrovia, que teve ali a sua recuperação, e agora nós vemos aí essa depreciação, né, e essa tristeza que vem ocorrendo aí na Estrada de Ferro do Jordão. Que nós viemos humildemente aqui pedir ajuda para vocês, né? São representantes de Pindamonhangaba, para a gente ajudar todo mundo da segurança pública a encontrar esses marginais. Olha, eu sou testemunha do senhor Marcelo que recurso ele vai conseguir, consegue e vai ter. Só que a secretaria não é desumano com as pessoas para fazer ele assinar um processo que não vai ter certeza que vai ser concluído. Amanhã vai ser roubado de novo. O ano passado, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos depositou em conta da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Não é possibilidade nem previsão. Depósito em conta de 12 milhões de reais da Estrada de Ferro. Esses 12 milhões de reais não foram utilizados, sabe por quê, senhores? Por uma discricionalidade minha. Eu não tinha segurança para colocar os cabos de volta na Estrada de Ferro. O que aconteceu? Nós tivemos um problema que achamos que era pontual, que durou mais de 3 meses e foi uma loucura. Mas o que a gente pede aqui, realmente, é que o senhor, com esta casa de lei, Pindamonhangaba, ela tem mais de 170 mil, né, a população daqui. Vocês, com todas as cidades do entorno, ajude a gente a pedir para a segurança pública realmente aumentar o efetivo, como o doutor falou para nós. Nós precisamos, não é gastar dinheiro 2 vezes em segurança, né? Preciso aqui registrar para os senhores, eu tenho aqui todas as notificações que nós fizemos no mês de maio de 2021, quando os roubos começaram, menos de 10 dias depois, a todos os delegados e secretários de segurança pública da nossa região. Um deles, inclusive, o senhor Fabrício, aqui de Pindamonhangaba, foi muito gentil e abriu as portas comigo, com o prefeito da cidade, para que na semana seguinte dos roubos,
nós estivéssemos discutindo o transporte de quem mais precisa de verdade. Mas na semana seguinte que nós vimos que esses roubos não eram uma coisa pontual, nós estivemos com o prefeito sim abriu uma oportunidade para que o transporte complementar estivesse transportando esse pessoal da cerâmica, que é o bairro mais atingido pela nossa improdutividade hoje, não foi o que aconteceu. Nós fizemos o possível para que estivéssemos aqui discutindo com vocês a recolocação de cabos. Mas hoje, a fala oficial da Estrada de Ferro, é que nós estamos aqui para discutir com vocês a segurança da Estrada de Ferro. Nós temos um plano de segurança que foi contratado, ele foi elaborado. Esse plano de segurança, infelizmente, prevê mais tempo do que eu pensava para uma saturação. Essa é a palavra, nós precisamos saturar a nossa via permanente com segurança. E isso a polícia já mostrou para a gente que, infelizmente, ela não tem, por falta de contingente ou por outras demandas, ela não conseguiu nos atender. Hoje, para o vereador de Campos do Jordão, que ainda tem a felicidade de ver o trenzinho funcionando lá, o nosso bonde, é porque nós ficamos numa briga de gato e rato de Santo Antônio, que aqui de Pinda até Santo Antônio fizeram uma destruição, e de lá para cima, que a gente tem a ronda, nós estamos numa luta diária. Isso vai ser contratado, tá? No projeto de segurança nos traz isso, que quem vai nos dar o ok de segurança e me dizer que eu posso começar a recolocação dos cabos é esse plano de segurança. Então eu gostaria de trabalhar com os senhores com 6 meses. Esses 6 meses não é só para colocar segurança, tá, pessoal? Dentro da Estrada de Ferro nós já temos a minuta do projeto da recolocação dos cabos, nós já temos a minuta do projeto da recomposição dos fios e a segurança por CFTV, mas a gente precisa saber se isso realmente vai ser eficaz. Nós temos aí um desafio de fazer isso se encaixar no orçamento da Estrada de Ferro. Hoje eu tenho 3 motos rondando durante 12 horas no período noturno. Nosso plano de segurança nos diz, só do nosso trecho que ainda está em operação, tá, pessoal? Eu não estou falando de colocar segurança onde não tem mais carro, não. É só onde tem, porque a Estrada de Ferro precisa se pagar. Nós precisamos continuar funcionando em Campos do Jordão, atendendo o turismo de Campos do Jordão, para que eu possa financiar aqui a recolocação. Para a gente poder discutir o que foi aí abordado pelo Fernando Hiro e o diretor da Estrada de Ferro Campos do Jordão, eu preciso primeiro aqui trazer essas informações, mas um pouco da verdade que é falada ali, né? Para a gente tem que ter a ideia assim, em maio iniciou os furtos, conforme ele falou, né? 8 de maio, já fez 1 ano, né? A empresa foi contratada, efetivada, né, para iniciar suas atividades em 27 de setembro, 5 meses após o início dos furtos no trecho de Pindamonhangaba. E quando iniciou-se o serviço da empresa, foi feito só em Santo Antônio, Campos do Jordão. Por quê? Em 27 de setembro já havia furtado todo o trecho de Pindamonhangaba. Então, não tinha mais por que ter segurança naquele período, naquele exato momento. Então, foi uma decisão dele iniciar o trecho de segurança em Pindamonhangaba, mesmo o processo prevendo de trecho de Pinda a Santo Antônio e Campos do Jordão. Ele iniciou só em Santo Antônio e Campos do Jordão. Ele afirmou que o governo enviou os 12 milhões, mas esses 12 milhões chegaram só em setembro de 2021. O início do surto foi em maio de 2021, né? E aí não foi gasto 1 centavo, porque não houve ali a confiabilidade dele de implantar esses 12 milhões por falta de segurança, né? Mesmo ele possuindo um contrato ativo de segurança, de vigilância, entre Pinda, Santo Antônio e Campos do Jordão, onde ele decidiu atuar só em Santo Antônio e Campos do Jordão, porque havia ali catenário. Em relação à fala do Hiro, né, Fernando Hiromit, entre os 23 e 24 minutos ali de suas falas, ele pede e joga toda a responsabilidade para a população de Pindamonhangaba, falando que ajude a segurança pública, né, a encontrar os marginais. E ainda fala que não pode fazer a segurança tecnológica. Logo, é preciso ali, então, o auxílio dos moradores para encontrar aquele pessoal. Lá para 1h22, o Fernando Hiromit, ele afirma que recurso tem, né? Sempre ele fala que recurso tem, mas alega que Pindamonhangaba tem mais de 170 mil habitantes. E ele pede que a população ajude ele a pedir para o secretário de Segurança Pública que aumente o efetivo
Veja, pessoal, ele quer que a população faça o serviço do governo, o serviço que é dele. Ele está ali, um agente do governo, que ele pode simplesmente chegar para o secretário de Segurança Pública, ele pede para a população ter essa responsabilidade que a segurança pública aumente o efetivo ali no trecho que está sendo furtado. E ainda alega que ele não pode utilizar mais de uma vez dinheiro público para segurança. Você não pode utilizar mais de uma vez o dinheiro público para segurança, por que então foi contratado segurança patrimonial ali de vigilância motorizada? Já está gastando, então, entre termos ali, o dinheiro público para segurança, né? Quando o Marcelo Scoffman, o diretor ferroviário, ele entra falando lá por 58 minutos, ele afirma que tinha os 12 milhões, né? Mas ele não se sentiu seguro por causa dos furtos. Porque ele achou que seria um problema pontual, mas ele se enganou. Lá em maio, ele achou que seria pontual e se enganou. E ainda afirma que todas as notificações foram enviadas para os delegados, né? E na semana seguinte dos roubos, ou seja, em maio, na semana seguinte, ele procurou o Fabrício lá da prefeitura, que ele cita, para pedir o transporte. Então, ele sabia que ali já não era mais pontual. Em seguida, ele afirma que aconteceram os furtos e fez uma contratação de ronda, né, em suas falas ali, para todo o trecho motorizado. Logo que aconteceram os furtos. Não é verdade. Volto a dizer, a contratação só foi feita, a iniciativa o processo pode ter iniciado, mas iniciou de maneira errada. Ele foi tramitado normalmente. Deveria ter feito ação emergencial, né? Para aí sim contratar após os furtos, mas foi contratado em 27 de setembro, 5 meses após o início dos furtos. Ele afirma ainda que os serviços contratados mitigaram, né, diminuíram os furtos no trecho de Santo Antônio, mas não resolveu. E alega que, quando fazia o plano de segurança, né, os furtos dos cabos continuavam, afirmando ainda que houve a destruição da linha de Pindamonhangaba. Logo, então, ele se concentrou em manter todo o trecho de Santo Antônio a Campos do Jordão de vigilância. Aí, aqui a gente tem que fazer apenas uma reflexão. Se enquanto ele fazia o plano de segurança, tinha ocorrido os furtos, como ele falou, por quais motivos, então, ele não contratou uma empresa, fez uma contratação de forma emergencial da vigilância, para poder fazer a ronda em Pinda enquanto havia o furto na produção do plano de segurança dele? Porque ele afirma que mitigou, né? A vigilância mitigou, diminuiu os furtos. E se isso é verdade, será que se colocasse em Pindamonhangaba durante os furtos, durante a confecção do plano de segurança dele, também não mitigaria aqui em Pindamonhangaba, diminuindo esse impacto de um investimento de 12 milhões de recuperar a linha férrea? A gente tem que fazer essa reflexão, né? Vale lembrar que o edital que ele publicou contemplava o trecho de Pindamonhangaba até Campos do Jordão, mas ele decidiu fazer de forma normal o processo. E como sabemos, numa administração pública, um processo corre aí por 3 meses entre seus prazos legais, né? Enquanto a empresa contratada iniciou em 27 de setembro, como eu disse, não havia mais cabos em Pindamonhangaba. Então, a gente vê aí uma possível, então, morosidade de se agir durante os furtos, durante a confecção do plano de segurança e na tentativa de diminuir e sanar, né, esse roubo contínuo aí no trecho de Pindamonhangaba, que atingiu diretamente a população aí da zona rural. E finalizando um pouco a fala dele, lá para 1h17, o diretor fala dos valores. Esse é um ponto muito importante, né? O valor desse plano de segurança, de se encaixar no orçamento da ferrovia. O orçamento da ferrovia, que ele falou que seria de R$200 mil por mês. E aí ele afirma que o plano de segurança é muito caro e que tem um custo de torno de R$150 mil, R$200 mil, que é o orçamento da Estrada de Ferro Campos do Jordão. E afirma que em 6 meses o plano vai estar completamente implantado, no qual o prejuízo de 12 a 15 milhões não é um problema para a secretaria. Ele fala que 12 milhões não é problema, ou seja, dinheiro não é problema para a secretaria. Mas, em 1h23, depois dessa fala, ele cai em contradição, falando que tem que diminuir custos, porque o projeto está sendo completamente e minuciosamente revisado. Eu fiz essa explanação inicial para poder explicar qual que foi o meu argumento na hora de questionar, quando eu fui até silenciado por eles. Foi exatamente isso.
eu entro falando assim, se o Fernando Hiro alega que não há problema de investimento e o governo está querendo investir e recuperar o bem, seja o que for e quanto for, e quando há um discurso de que tem que fazer um enxugamento do plano de segurança, conforme ele explanou ali atrás no vídeo, para ver se adequa ou não, ficou esse meu questionamento. Qual seria a possibilidade, então, uma vez que o diretor fala que tem que diminuir custos do plano de segurança, da Secretaria dos Transportes, via CPTM, ou que seja CMCP, investir esse dinheiro diretamente nesse plano de segurança, né, para dar confiabilidade para ele fazer o trecho de Pinda a Santo Antônio do Pinhal, porque ele pede mais 6 meses para poder implantar o plano, porque tem que rever custos. Essa foi o meu questionamento, a minha pergunta e o meu direcionamento. E aí vem toda aquela explanação, né, do Fernando Hiro, lá, respondendo a pergunta, que ele já contratou a segurança privada, que é um serviço paliativo, e colocar 2 vezes um custo é inexplicável à população. E na fala de resposta dele, tem que deixar bem claro uma coisa aqui. Ele pede novamente para que nós, ali da Frente Parlamentar, pedir para o secretário de Segurança Pública que existe uma necessidade e que está havendo um prejuízo muito grande. E que, para resolver, o secretário ajude aquele momento ali, pedir para aumentar o efetivo novamente. Ou seja, em nenhum momento ele traz para si uma responsabilidade de governo. Ele sempre joga para terceiros pedir para o secretário de Segurança Pública para aumentar o seu efetivo, né? E ele conclui falando que a segurança privada, precisamos chegar até o secretário de Segurança Pública e pedir, por favor, essa é a palavra dele. Ele pede para que nós pedir, por favor, para o secretário de Segurança Pública, que nós temos mais força que o próprio governo, ele alega ali, que nós ali, da Frente Parlamentar, aquele grupo ali dos vereadores que estavam ali, representa uma população. E é isso que precisa pedir para o secretário de Segurança Pública. E está causando um transtorno e aumento para poder estancar, ou seja, aumentar o efetivo. Ele pede, por favor, que a população de Pinda, junto com a Frente Parlamentar, aumente o efetivo aí da segurança pública. É um absurdo. Mas é isso a introdução. Eu acho que a informação trazida foi mais não foi nem foi uma resposta, né, digamos assim, de volta à operação. Foi mais assim, que eu preciso mais de 6 meses, eu não tenho, o dinheiro tem que ser adequado, tem que refazer o custo, poderia ter feito lá atrás em maio e deixou-se ocorrer os furtos porque ele achou que era pontual, mas depois ele viu que não seria. Poderia ter feito, então, a ação emergencial de contratar enquanto se lançava o edital, né, da concorrência pública de segurança monitorizada, para poder mitigar, para diminuir os furtos no trecho aí, que ele falou que afirmou que mitigou os furtos nos trechos de Santo Antônio e Campos do Jordão. Nós estávamos aqui, só uma pontuação rápida aqui para o senhor. Nós falamos sobre os atos dos furtos contínuos, né, que ocorreu aqui em maio, desde maio do ano passado, já fez 1 ano, 8 de maio fez 1 ano, o início dos furtos, foram 28 quilômetros furtados de Pinda a Santo Antônio do Pinhal, e alguns trechos ainda são furtados. Ontem, por exemplo, teve mais furtos, ou seja, desde que não param, né? E houve, então, uma fala aí do governo jogando a responsabilidade para a população, pedir que aumente o efetivo da segurança pública junto ao secretário de Segurança Pública, né? Nessa frente parlamentar aí que eles foram defender aí as ações de volta à operação, que não foi volta à operação, foi apresentar mais e pedir mais 6 meses para apresentar um plano, né, de segurança. E aí ainda foi afirmado que enquanto fazia o plano de segurança, eles viram que tinha ali os furtos, mas nada fizeram. Esperaram, então, realizar, então, a contratação da empresa, terminar o plano de segurança. Enquanto isso, a ferrovia foi destruída, né? Ela foi totalmente furtada, esses 28 quilômetros aí de cabo de cobre. Então, o que nós aqui, eu particularmente peço, né, para o senhor, que faça, então, um requerimento junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para poder analisar e fiscalizar esse processo de contratação da empresa de monitoramento de vigilância por Honda, né?
porque ali eu entendo, né, deputado, que se fizessem ação emergencial em maio, né, porque havia, sim, um prejuízo do bem público, havia ali um roubo contínuo. Nas próprias falas do diretor, ele fala, ele achou que seria pontual, mas ele viu que não era. No dia, na semana seguinte do início dos furtos, ele já começou a se mobilizar pedindo transporte lá na prefeitura de ônibus. Ele começou a notificar os delegados, sabia que os furtos não eram pontuais, então ali, no meu entender, havia então uma necessidade de contratação de emergência. E na própria fala dele, deputado, ele fala que mitigou, né, quando ele contratou a empresa de Honda, mitigou os furtos, ou seja, diminuiu a quantidade de furtos. Então, assim, não seria interessante se ele tivesse feito em maio, também não teria diminuído esses prejuízos de 12 milhões que a Ferrovia hoje, né, precisa ter. Então, assim... Não há dúvida de que há aí improbidade administrativa, crime de responsabilidade, omissão, negligência, né? Isso tem que ser apurado. Mas vamos lá, eu vou ativar aqui, acionar imediatamente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso é importante. Sim, e também acho que até a Procuradoria-Geral de Justiça, né, uma vez que nós já questionamos o Ministério Público via o Partido do Pessoal e não veio, né, uma tratativa sobre isso, simplesmente jogou para o Ministério Público Federal tratando de patrimônio público, mas desconsiderou o ato da omissão ali e de se fazer o ato emergencial para evitar o prejuízo ao erário. Então, eu creio também que a Procuradoria-Geral de Justiça deveria, então, ser acionada pelo gabinete, tomando essa mesma narrativa do Tribunal de Contas, levando para a PGJ, né, sobre esses atos. Ótimo, faremos os dois, as duas representações, uma ao Tribunal de Contas e outra ao Ministério Público Estadual. Debatemos, mostramos um pouco o lado, né, da verdade, né, que foi ali apresentado na Câmara dos Vereadores, e também só gostaria de finalizar aqui um pouco da omissão da frente parlamentar, dos vereadores, né, que são ali tão interessados em defender a Estrada de Ferro Campos do Jordão, né? Se não fosse nós ali pedir para o André estar no dia, para poder também representar o município que está sendo impactado pela ferrovia, nem estaria discutindo, porque a frente parlamentar é volta à operação. Né? Então, volta à operação não é só o trecho de Pinda a Santo Antônio, é todo o trecho que liga Pinda a Santo Antônio a Campos do Jordão. Vale lembrar que só está operando o trecho de cidade, lá urbano de Campos do Jordão, né, que é do centro Capivari até o portal, vai e volta. O trecho de serra que atende aí Campos, Santo Antônio do Pinhal está desativado desde 2017. Então, só ponho aqui uma colocação de um pouco da falta de vontade, digamos assim, dos vereadores que deveriam, então, discutir a volta à operação e não simplesmente aceitar mais 6 meses para decidir se vai implantar ou não a execução ali do trecho de Pindamonhangaba e os munícipes que ele tem que ali defender, deixar na espera de mais 6 meses. Se a gente contar do início dos furtos, né, mais o prazo de 6 meses da reunião, dá 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses para o governo tomar uma atitude para atender uma população que necessita do transporte público ferroviário. Nós estamos falando de uma população, né, que para pegar um ônibus para ir para postinho de saúde tem que andar 4 quilômetros a pé, porque tem que pegar o ônibus lá na avenida, porque o ônibus que passa ali dentro do bairro Cerâmico não é rotineiro. O trem fazia 5 horários para essa população, né, bairro Cerâmica, São Judas, Estação Expedicionária e Piraquama. Então, eles tinham 5 horários, início das 6 da manhã, 6h30 e o último às 4h30 da tarde, em 5 horários. Então, eles tinham condições de ter ida ao postinho, eles poderiam vir trabalhar, né? Eles vinham na feira e poderiam trazer suas compras, porque a ferrovia tem essa acessibilidade para eles. Hoje não, o ônibus é lotado, demora 1 hora e pouco o percurso, então afeta muita gente ali. Então, se a preocupação dos vereadores
defender a volta à operação, deveria já questionar, naquele momento, né, o ato. E eu fico muito, assim, abismado, porque tem até vereador que está ali, que é a oposição, que o candidato dele está no governo, representando uma candidatura do governo do Estado, e deveria, então, fazer ali o questionamento bem agressivo, no sentido de por que 6 meses? Por que vocês demoraram 6 meses, sabendo que já fazia 1 ano dos furtos? Né? Qual é a solução para a população? Não, simplesmente aceitaram e esperaram, então, esse 1 ano e 5 meses. Eu só fico triste por esses nossos vereadores que deveriam defender o munícipe e acabou não fazendo o dever de casa.